do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje, extraordinariamente, nós estamos transmitindo a nossa palavra dominical pelo Instagram. Vou fazer um teste a ver como é o desenvolvimento e também a audiência por esse canal. Eu louvo a Deus por esse dia. Esse é um dia especial e sempre aos domingos nós transmitimos via Face as nossas mensagens dominicais pastorais. Quero agradecer a Deus por todos os ministros e pastores verdadeiramente dignos deste nome, ministro pastoral. Que a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, possa permanecer sobre as vidas sobre a vida de cada um deles e sobre as vidas de todos, membros desse corpo, colegas, amigos, discípulos, aqueles amigos de perto, que não são muitos, aqueles amigos de perto que sempre produzem no seu coração uma imagem do reino de Deus sobre a vida daqueles que trabalham e labutam no mesmo reino. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência que sempre vocês brindam para conosco, nós todos da família Osana. Estamos chegando no final da grande promoção Toda Sorte de Bênção, ou Toda Sorte de Bênçãos, que nós promovemos nesses últimos 3 meses. Estamos chegando já no final. E esta é a última semana. Nós, bem dizer, demos gratuitamente para todos aqueles que participaram 4 cursos de especialização na duração de 90 dias, com o objetivo de mostrar para eles o que é o Projeto 99. Isso é, o projeto Toda Sorte de Bênçãos era para fazer com que todos que participassem entendessem o que é o Projeto 99. Então eu estou pedindo a todos vocês que fizeram parte ou estão fazendo parte desse projeto Toda Sorte de Bênçãos por R$ 49,90, vocês aproveitem estes cursos que vocês estão recebendo e entrem no Projeto 99 para que vocês possam dar continuidade a mais de 40 livros da Bíblia. E ainda vamos gravar, ainda vamos continuar gravando mais nossos próximos seminários, assim que esse tempo difícil passar, que nós possamos ir ao nosso estúdio presencial com os nossos colegas. Nós vamos então gravar agora as epístolas pastorais de Tito e Timóteo. Eles serão muito importantes para o ministério. Vocês que estão conosco já fiquem já pré-avisados. Muito obrigado pelo carinho. Eu vejo várias pessoas que estão aqui, que nos acompanham também no Face, e estou muito pendente a passar para o Instagram. Então estou fazendo um teste hoje. Muito obrigado pelo carinho, obrigado mesmo de todo o coração, mas importante mesmo são as bênçãos de vocês. Quando eu acordo desperto, depois de uma madrugada, às vezes de muito trabalho, às vezes não sempre de trabalho, que eu estou trabalhando bastante, acordar de manhã e ver e contemplar, ler uma mensagem de bênção que vocês mandam todos os dias. E também dizendo uma frase importantíssima para mim: estou orando por você, estou orando pela família, estou orando pelo seu ministério, estou orando. Isso é importante, a oração. Creiam. Flávio, Maciel, Maicon, todos vocês que eu estou vendo aqui, que eu estou lendo os nomes de vocês rapidamente, Edu,
Du Catarino, Flávio de Tuverava, Maico Rodrigues, todos vocês que eu estou lendo agora, para mim é um privilégio saber que vocês estão orando por nós. Muito obrigado. Vamos então ao texto da palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração. Eu quero que vocês abram a Bíblia aí, alguém coloque aí também. Coloque para mim o livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Ontem, fazendo uma visita de amigo, uma visita pastoral a um dos meus melhores amigos, Deus me deu esta palavra. E essa palavra eu vim pensando no caminho de volta. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Fala do êxodo de Israel do Egito. E começa assim, no capítulo 12, verso 34. 12. Obrigado pelas felicitações ao ministério. Capítulo 12, versículo 34. E o povo de Israel tomou a sua massa de farinha antes que fermentasse. Tomou a massa de farinha antes que fermentasse e envolveu nos seus mantos as amassadeiras atadas sobre os seus ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme o mandamento de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e também vestes. E o Senhor Jeová deu graça ao povo de Israel diante dos egípcios, e estes lhes davam tudo o que pediam, e assim despojaram ao Egito. É que você tem aqui o verso 37, que é muito importante, queria que vocês observassem o verso 37. O verso 37 diz assim: e os filhos de Israel partiram de Ramsés, que quer dizer filho do sol, para Sucote, que quer dizer tendas, com 600.000 homens a pé, sem contar os meninos. E o verso 38 fala de algo muito, muito, muito triste nessa saída, nessa caminhada. Aí no texto, diz o texto, capítulo 12, verso 37. Veja o que está escrito. E os filhos de Israel partiram. E no verso 8 diz assim: e uma mistura de gente subiu com eles, e ovelhas, e vacas, e muitíssimos animais. E o texto, verso 39, diz assim: e cozeram da massa que levaram do Egito e fizeram tortas sem levedura, pois não estava fermentada. Pois como os egípcios os expulsavam e não tiveram tempo para deter-se e preparar comida. Esse é o tempo em que, lá no versículo 34, parece uma contradição, né? No verso 39. Mas eles estão levando no meio do caminho e Deus obriga, pelas circunstâncias que estão vivendo, Deus está obrigando-os a levar também a massa sem levedura. Então, assim, você tem a massa, a farinha, que estava levedada, né? Já estava no processo de levedação, e o outro pedaço, quer dizer, uma outra parte do alimento sem levedura, sem fermento. Eles estavam levando os dois tipos, e há uma razão pela qual Deus permite que isso aconteça na nossa saída, na nossa libertação, na nossa regeneração. Isso tudo faz parte desse princípio que é uma tipologia extraordinária. Há muitas pessoas que
tem ódio, ódio mesmo. Ódio é da forma como Deus utiliza a tipologia e como ele coloca essa tipologia. Paulo escrevendo aos Hebreus no capítulo 9, ele fala que sem a tipologia, a simbologia, depois leia o capítulo 9 que você vai ver lá, Paulo, ele diz que sem essa tipologia jamais nós poderíamos compreender a celebração da redenção feita pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos no texto, no capítulo 12, verso 38, uma mistura de gente subiu com eles, que é exatamente uma armadilha, um laço do inimigo, quando nós não fazemos e não queremos fazer de forma nenhuma nenhum tipo de diferença entre o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do mundo e o que é do corpo de Cristo. Essa diferença hoje, como disse um grande amigo nosso na última escola bíblica aqui nos Estados Unidos, na Flórida, ele falou que a igreja foi chamada para domesticar o mundo e trazê-la a Cristo. Mas o que tem acontecido é que a igreja está sendo domesticada pelo mundo. E os líderes que estão sendo domesticados segundo o modelo do mundo, eles se justificam de todas as formas, usando todo tipo de humanismo, usando todo tipo de doutrina humana para poder justificar esta mistura de gente, mistura de mentalidades, mistura de pensamentos. E aí mistura com os bens, mistura com os ovinos, mistura com os vacunos e outros tipos de animais. Vocês estão observando aqui, vocês estão vendo aqui, né? Aí que eu falei no domingo retrasado, porque eu estive começando a falar sobre as ofertas vegetais e as ofertas animais, em que você pode observar uma mistura de gentes, os vacunos e os ovinos e outros animais, quer dizer, cachorro, todo tipo de coelho, todo tipo de animais estavam levando ali no caminho. No versículo 39, no versículo 40, o tempo da permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos. Alguém escreveu dizendo que com 400 anos saiu um grupo e com 430 anos saiu outro grupo para tentar justificar essa aparente contradição que nós vemos, que nós lemos naquela aula passada. E eu gostaria de que vocês fossem para lá, que vocês vissem comigo esse texto, capítulo 15. Capítulo 15, Deus falando para Abraão no verso 13. Diz assim, capítulo 15, verso 13, acompanhe comigo calmamente, estude a palavra, é hora de estudar a palavra. Agora não é oba-oba, você está acostumado com oba-oba, você pegou o bonde errado, você está indo para um destino diferente. Eu quero mostrar para você a palavra. Eu não quero provar conhecimento para vocês, quero que vocês recebam a palavra, entendam a palavra. Veja só, depois tem a aplicação para nossas vidas, que é no final da palavra. Mas você precisa entender e estudar a palavra, porque a palavra é importante. Veja aí, capítulo 15, verso 13. E disse Abraão, saibas com certeza que a tua semente será peregrina em terra alheia, será oprimida na escravidão e será afligida por 400 anos. Aí ele coloca a palavra 400 anos. Aí ele continua dizendo, mas também eu julgarei a nação, que é o Egito, a qual hão de servir, e depois sairão livres com grandes riquezas, que vocês acabaram de perceber, que era Deus dando graça aos filhos de Israel, que está escrito isso aqui, né? No capítulo 12, versículo 36, e o Senhor de Êxodo, aqui, no Êxodo 12:36, e o Senhor Jeová deu graça ao povo
de Israel diante dos egípcios, e eles lhes davam tudo o que pediam. Mas não era um favor que eles estavam fazendo. Não era um favor que eles estavam fazendo, não era. Eles estavam pagando todo o tempo da escravidão. Eles não foram escravos durante 400 anos, mas eles foram afligidos durante todo esse tempo. Afligidos com palavras negativas, afligidos com palavras de desânimo, afligidos. Depois que José morreu, passou um tempo, veio um faraó que não conhecia, que não teve conhecimento de José. Então começaram a oprimir o povo de Israel. Então nós pensamos, nós fazemos um cálculo juntamente com todos os estudiosos que estudaram sobre este assunto no mundo inteiro. O povo de Israel viveu a escravidão mais de 190 anos. Mais de 190 anos desses 400. Agora a pergunta é, que é a mensagem de hoje, que é o estudo, que é uma palavra dominical para vocês. Por que que em Gênesis capítulo 15, versículo 13, fala 400 anos, que é a promessa de Deus, e quando nós chegamos aqui no capítulo 12, versículo 40 e ao 41, diz assim: o tempo da permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos. E ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor Jeová saíram da terra do Egito. Aqui nós estamos me referindo somente às pessoas que saíram, que já está escrito lá em cima, no texto, né, que nós vemos quantas pessoas saíram, no verso 37, 600 mil homens a pé. A mão de Deus ficou sobre a areia, né, ficou sobre a areia, quase invisível aos olhos deles. Moisés foi a única pessoa que viu, porque ele diz assim: foi sobre as tuas mãos, como asas de águia, que nós saímos do Egito. Então, teve a ajuda de Deus, a mão soberana de Deus estava por debaixo daquela areia e ia conduzindo o povo de uma forma milagrosa. Foi mais milagroso o sinal da saída deles, da caminhada deles pela areia e no meio das pedras, até o lugar aonde eles passaram para o outro lado, para a região do Horebe, do que o próprio Mar Vermelho se abrir em si mesmo. Isso aqui é muito importante. A condução, Felipe Lopes, a condução de Deus é muito importante. Amém? Quero que vocês não enviem nenhuma solicitação para participar desse vídeo, porque eu não vou permitir de maneira nenhuma. Muito obrigado pelo interesse. Aí no capítulo 12, versículo 40, o tempo da permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos. Então aqui vem a mensagem em si. Qual é a revelação que nós temos aqui? Baseados no texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 40 e 41, juntamente com o texto de Gênesis, capítulo 15. Porque o Senhor disse assim, 15 e 13, saibas com certeza que a tua semente será peregrina em terra alheia e será oprimida na escravidão e será afligida por 400 anos. E então se cumpre o verso 14 em Êxodo capítulo 12, verso 36, que os filhos de Israel davam. Então começa aqui o princípio desse pensamento e dessa palavra profética para a sua vida. Número 1, primeira coisa, Deus não paga salário para os seus eleitos. Deus não paga salário para os seus eleitos. Deus paga prêmio. E prêmio ele não paga durante o seu trabalho, o seu labor e a sua aflição. Prêmio ele só paga na saída. E o que Israel está recebendo aqui é o prêmio. E benditos sejam todos os ministros de Deus que trabalham para receber o seu prêmio. Isso aqui é muito importante. Quando você é assalariado e que você luta pelo seu salário, ele fala no capítulo 10 quem você é. Capítulo 10 de João, você é um mercenário. Quantas vezes há ministros, colegas meus que eu conheço, que os cheques deles estão na gaveta, porque eles não têm como receber o seu salário.
Eu conheço vários pastores que recebem o seu salário somente no dia do seu aniversário. Mas há outros que são verdadeiros assaltantes. Verdadeiros assaltantes. Eles têm telefone pago, gasolina paga, eles têm até as escolas dos seus filhos pagos, eles têm energia elétrica, tudo pago pela igreja, e ainda tem o salário para receber. E se porventura faltar alguma dessas coisas aqui, ele vai lá, cobra, briga, chuta o pau da barraca, arrebenta. Esses são os mercenários. Esses mercenários, a voz deles não é conhecida pelas suas ovelhas. Estes são os mercenários. Eles trabalham por salário. E bem-aventurados aqueles que trabalham mediante a fé. Se Deus manda, e quando Deus manda, e quando Deus quer mandar, e quando Deus diz assim, hoje eu quero te abençoar, ali é o prêmio dele na sua caminhada. Porque geralmente esses que vivem por salário criticam os que vivem pela fé, mas eles não abrem mão do seu salário, mas criticam os que vivem pela fé. Eles dão preço nos seus trabalhos, nos trabalhos dos outros, eles dão preço nas obras dos outros, mas eles mesmos não abrem mão daquilo que eles recebem. Isso aqui tem que ser dito no dia do pastor. Agora, uma coisa importante que eu vejo aqui e que nos leva a compreender essa diferença de 30 anos que nós vemos entre o texto de Êxodo capítulo 12, verso 40 e Gênesis capítulo 15, versículo 13. Essa diferença que eu queria parar aqui para mostrar para vocês essa diferença. Essa diferença é tão importante porque nós temos que fazer, para chegar até ela, nós temos que fazer uma pequena análise sobre isso. Nós temos que fazer uma pequena análise. Que análise que você está fazendo, pastor? Uma análise. Preste atenção no que eu vou colocar aqui para vocês. Colocarei aqui para vocês esta análise. Preste atenção, deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever aqui. Vocês estão vendo aqui? Estão vendo aqui, ó? Estão vendo aqui 3 números. Você pode anotar aí. 350, 390 e 430. É que vocês estão vendo aí, está bem perto dos seus olhos para você observar. 350, 390 e 430. Veja só isso aqui. Isso aqui é importante. 350. O 350 foi o ano que Moisés nasceu. Mas 350 de quê? Dos 400 anos. Então Deus falou lá em Gênesis capítulo 15, verso 13, que aos 400 anos eles sairiam com grande riqueza. Então, quando estava faltando 50 anos para cumprir-se os 40 anos, Deus se adiantou e fez Moisés nascer aos 350, desses 400 que seria o prazo de Deus. Agora você pode observar, aí, obrigado Flávio Tuverava, obrigado Micael, obrigado por vocês colocarem aí. Muito bem, preste muito atenção, isso aqui é sumamente importante. Aqui. Desses 400 de Gênesis capítulo 15, verso 13, no ano 350, nasceu Moisés. Em que circunstâncias? Quando você abre o livro de Êxodo, ele nasce exatamente no período em que Faraó estabeleceu e escreveu um decreto que as mulheres que tivessem os filhos meninos deveriam ser lançados no rio. Então, em que circunstâncias? Isso fechou a porta para que houvesse concepção, para que os esposos e as esposas não se unissem com o propósito de conceber, de dar continuidade à sua raça no Egito, porque havia uma afronta, havia uma proibição, havia uma impossibilidade, havia um bloqueio para que eles tivessem o privilégio de gerar
filhos, e especialmente os filhos homens. Mas Satanás estava errado, completamente errado, porque ao proibir os filhos, ele pensava que poderia parar a nação. Mas a promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, é que ele seria a semente da mulher, que ele viria da semente da mulher. Então Deus estava respaldando a sua palavra. Muitas vezes Satanás atira no lugar errado. E você tem que dar glória a Deus porque isso acontece. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja somente o nome do Senhor Jeová, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Mande um coração de glórias a Ele. Quando você aperta o seu coração, você está dando glórias a Deus. E quando Deus recebe a glória, Ele recebe a honra também. Então, voltando ao pensamento principal, Gênesis capítulo 15, verso 13, fala de 400. Êxodo capítulo 12, verso 40 e 41, fala de 430. Mas em que circunstância, nesse ano 350, coloquei para vocês aí, você que entrou agora, aí, 350 Moisés nasceu. 350, na circunstância difícil, né? Não se podia conceber. Quando ele nasceu, ele teve que ser escondido por 3 meses, mas o menino era robusto, o menino começou a chorar, o menino começou a fazer barulho. Essas são as visões. Isso aqui eu sinto forte, aleluia. Glória a Deus. A presença do Senhor ao dizer isso, ao fluir esta palavra sobre o seu coração, uma palavra profética sobre a sua vida, não vai haver condições de você esconder o seu sonho, o seu projeto, o que Deus mandou você fazer. Não tem como você esconder o Moisés, porque o Moisés vai fazer barulho. E você vai ter que tirá-lo da gaveta. Você vai ter que tirá-lo do seu coração e colocar para fora. Você não poderá esconder os sonhos de Deus. Por maior que seja a luta, por maior que sejam os problemas, no meio da angústia, você vai conceber. Você vai conceber quando ninguém conceberá. Quando ninguém há de conceber. Você vai conceber nos dias do perigo. E mesmo sabendo que a espada está à porta da sua casa, você vai conceber. Porque o nosso Deus garantiu: Moisés tem que nascer. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse é um princípio tremendo. Deus nunca, escute bem, isso aqui é importante. Ele disse 400. Ele falou 400. Ele não vai se basear no seu erro, na sua falha, na incredulidade que você vai ter, para você poder ainda permitir que hajam 30 anos mais. Não, ele não vai permitir isso. Ele vai trabalhar na promessa que ele fez. Ele disse 400. Então, em cima da promessa, eu faço nascer 350. No ano 350, eu faço ele nascer. 350. Então, um texto muito forte, muito violento que eu vejo aqui no texto, eu queria que vocês vissem comigo, que isso nos lança para lá, para a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Minha alma está cheia de gozo. Aleluia. E aqui é o capítulo 7, versículo 17. Nas palavras do grande e que eu considero o maior pregador do Novo Testamento depois do Senhor Jesus Cristo e maior que o apóstolo Paulo. Maior pregador do Novo Testamento depois do Senhor Jesus, maior que João Batista. Esse pregador se chama Estevão. O capítulo 7, verso 17, ele faz em todo o capítulo uma análise extraordinária, desde o livro de Gênesis até os seus dias. Sem ter nada, sem ter esboço, sem nada. Ele tinha um conhecimento profundo da palavra. Bendito Estevão. Este homem foi recebido de pé. Jesus ouviu a mensagem dele de pé, de pé. E tão forte que foi essa mensagem. E no capítulo 7, versículo 17 diz: mas enquanto aproximava-se o tempo da promessa de Deus,
que Deus tinha jurado a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, verso 13, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Talvez você esteja me ouvindo agora, Felipe, né? Felipe Augusto, né? Todos vocês estão me ouvindo agora, Josimar, os que estão aí com seus nomes assim, resumidos, que eu não posso ler, mas todos que estão aí, né, ouvindo agora, Eliseu Pimenta, eu queria que vocês recebessem essa palavra para vocês no capítulo 7, verso 17. Aleluia. E leiam como se fosse para vocês. Recebam para a glória do nome do Senhor, Alexi, evangelista, Augusto, Alisson, Giovanni, bendito seja o nome do Senhor, Josué Cardoso, Raisson, Felipe, Félison Jorge, todos vocês, Arthur, todos que estão agora me ouvindo, vejam isso aqui, capítulo 7, recebam para vocês. Mas, aleluia, quando aproximava-se o tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, o povo crescia e multiplicava-se no Egito. Até que se levantou sobre o Egito outro rei que não conhecia José. E este, usando de sofismas contra a nossa raça, afligiu nossos pais até fazê-los enjeitar os seus próprios filhos para que não se propagassem. Então está dizendo o que eu estava falando agora, há 5 minutos atrás. No tempo do capítulo 2 do livro de Êxodo, o tempo em que era proibido dar continuidade à sua raça. Então, Joquebede, veja só, os pais de Moisés, a mãe e o pai disseram: nós não podemos de forma nenhuma deixar de conceber em tempos de aflição. Todas as pessoas que foram concebidas em tempo de aflições foram grandes homens, grandes mulheres de Deus. Os nazireus da Bíblia, que são a porta de emergência diante do sacerdócio de Levi e diante do sacerdócio de Melquisedeque, os nazireus, que seriam porta de emergência, os seus pais tiveram grandes aflições e dificuldades para gerar. Como no caso de Samuel, a mãe era estéril. Como no caso de Sansão, a mãe era estéril. Como no caso de João Batista, a mãe era estéril. Mas eles creram na concepção. E eles nasceram. Os pais creram na concepção. E os filhos nasceram. Isso é muito importante que você entenda que em tempos de dificuldades, ou em tempos de grandes dificuldades, é um sinal de Deus para que você conceba o propósito que Ele estabeleceu na sua vida. Essa é uma palavra. Eu queria estar aí para te dar um abraço. Eu queria ir para te dar um abraço do Espírito, para dizer esta palavra para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então o texto, no verso 20, 350, põe aí. Naquele tempo nasceu Moisés, 350, e era sumamente formoso aos olhos de Deus. E foi criado 3 meses na casa do pai. Que coisa tremenda aí. Eu estou falando dos seus sonhos, dos seus propósitos, dos seus projetos, do que você sonha, aleluia. E tendo sido posto em perigo, olha aqui assim, a filha de Faraó o reconheceu e o criou como o seu próprio filho. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Mas ao completar 40 anos, aqui já estou no ano 390. Aqui, ó, 390. Veja, 350 com mais 40, 390. Então eu estou no verso 23. Aqui seria o verso 23. Vou colocar aqui. Coloque aí. 350 seria o 720, 390 seria o 723. E ao completar, veja só que coisa tremenda. Bendito seja o nome do Senhor. Veja só, ao completar os 390, ele estava com 40 anos. Agora veja o que aconteceu. Aí no verso 24, Moisés estava pronto.
40 anos ele estava pronto. Essa prontidão seria da sua maturidade. Agora, Deus teria que providenciar para ele. Ora, se com 390 ele estava com 40 anos pronto na sua maturidade, segundo a Bíblia, então automaticamente Deus iria usar os seus próximos 10 anos para ele se preparar. Então Deus iria providenciar alguém ali mesmo, dos anciãos, dos seus líderes, para dar a ele o ensinamento espiritual, o ensinamento básico e fundamental para ele poder liderar o seu povo. Esses próximos 10 anos seriam os anos de preparação ministerial de Moisés, porque ele já estava preparado, como diz no verso 22, ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Por isso que ele não era gago, como alguns nécios, vou falar nécios, neófitos, dizem que Moisés era gago. Não, senhor. Ele era poderoso em palavras, um grande orador, preparado em toda a sabedoria do Egito. E por que ele disse que ele era pesado de língua? Porque quando ele falava, ele não tinha piedade. Quando ele falava, quando ele dizia uma palavra de juízo, quando ele colocava uma palavra, ele era duro quando ele falava. Muito duro. Ele não conhecia no seu próprio sangue a diplomacia. Então Deus colocou entre ele e o povo Arão para ser o diplomata, para transferir as palavras duras aos ouvidos do povo. Este é o sentido. Isso é o que o Espírito Santo faz. Todos nós somos pesados de língua. E o Espírito Santo é o nosso Arão. E na nossa língua, ele coloca os dons da palavra de sabedoria, ele coloca os dons da palavra de conhecimento, ele põe os dons de discernimento de espírito, para que da nossa língua até o ouvido do povo haja sabedoria. Então, voltando ao texto, ele, no verso 23, diz, mas ao completar 40 anos, veio-lhe ao coração visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles padecer injustiça, defendeu. E vingou o injustiçado, matando o egípcio. Então ele está mostrando aqui, né, para que ele veio, para que ele nasceu. Ele está aqui. Ele sendo parte da corte, ele fazendo parte da corte, estava usando a sua autoridade como filho de Faraó. Então veja só, isso aqui é muito importante. E por que ele fugiu? Porque ele não voltou ao Faraó para ele falar o que aconteceu. Então ele cometeu um erro ao fugir. Ele deveria voltar ao Faraó e explicar isso para ele. E a segunda coisa, o erro que ele cometeu foi que ele escondeu. Ele escondeu o seu ato. No ato da justiça, ninguém pode esconder nada. No ato da justiça, tudo que for ato da justiça tem que ser revelado. Tudo que eu esconder, então foge da alçada da justiça e da jurisprudência que eu tenho direito de exercer. Então, no caso dele, como membro da família real, ele deveria trazer isso para o Faraó. E isso não seria considerado um crime, senão a justiça seria feita. Aí no verso 25 diz assim, e supunha que os seus irmãos entenderiam. E supunha que seus irmãos entenderiam que Deus haveria de dar a liberdade por meio de suas mãos. Por quê? Porque quando ele estava sendo criado pela sua mãe, a sua própria mãe o criou, recebendo um salário do palácio, é claro que a sua mãe estava dizendo aos seus ouvidos palavras proféticas. Palavras proféticas. E isso aqui. Esse é o princípio. É tão importante você observar esse versículo, porque aqui é que a maioria dos ministros que são chamados por Deus, que tem chamado ministerial, missionário, que tem chamado para pregar a palavra do Senhor, para ser o ministro da casa de Deus, é aqui onde está a mensagem onde eu queria chegar. Tudo isso que eu falei foi só apenas uma introdução para essa palavra, que é a palavra de hoje, a palavra dominical de hoje. E qual é a palavra dominical? Verso 25. Supunha que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade por meio de suas mãos. Quando você
joga para a opinião das pessoas o teu ministério, quando você lança para o público, para que o público opine a respeito do teu chamado, você vai morrer. Você vai morrer. Por quê? Porque preste atenção no que você está ouvindo, preste atenção na palavra. Tem pessoas que elas divagam, elas mostram como elas assistem um culto, como elas assistem uma mensagem. Do mesmo jeito que elas divagam aqui, escrevendo besteira, elas também divagam ao ouvir a palavra. Então elas nunca vão ser chamadas por Deus. Pessoas que não prestam atenção na palavra, não põem atenção, não observam o que Deus está falando naquele momento, precisam arranjar uma mesinha e vender coisas lá na 25 de março. Porque isso aqui não é para você. E falo em nome de Jesus, que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Versículo 25. E supunha que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes haveria tudo no pretérito do futuro. Tudo no pretérito. Esse é uma ideia. Eles vão entender que eu sou chamado de Deus, por isso eles vão fazer isso comigo. Eles vão entender que Deus está comigo, por isso que eles estão fazendo isso, eles vão entender. E a mensagem é tão simples, a mensagem é essa: eles não vão compreender por muitas razões. Primeira razão, está escrito na testa que você vai ser bem-sucedido. Segunda razão, está escrito na testa que Deus é contigo. Terceira razão, está escrito na testa que você é amado de Deus. Quarta razão, está escrito na testa que você vai chegar ao final do seu ministério com sucesso. E o que é que vai acontecer? Eles vão trabalhar em função de que você, por ser família, por ser parte do ministério, por você ser parte daquela casa que eles viram você de shortinho, eles viram você de roupinha de criança, eles viram você e eles não se sentem bem por você ter sido escolhido entre eles nos 390 para ser preparado por Deus nos próximos 10 anos, para que nos 400 anos Deus então cumpra a promessa de Deus. Você está falando de 400 anos, pastor? Nós não vivemos 70 nem 60. Então você é bobo, você é neófito, porque eu estou falando de tipologia. Então os 390 para Moisés se referia aos 400 anos da promessa que Deus tinha feito no Gênesis capítulo 15, verso 13. Então nos 350 nasce Moisés. 40 anos depois ele está com 40 anos. Então faltam 10 anos para uma obra completa, que seria o recebimento do entendimento que ele recebeu somente lá na casa de Midian. E ao fugir para Midian, quando ele estava nos anos 390, aí você põe mais 40 anos, porque a Bíblia diz no capítulo 3, no 2 e no 3 de Êxodo, somente no 3, que Moisés estava com 40 anos quando Deus chamou na sarça. 40 anos quando Deus o chamou na sarça. Então ali é o chamado, você, enfim, né? Porque aquilo que era para ele fazer em 10 anos, agora Deus vai ter que fazer em 40. Por quê? Porque ele está fora do local da promessa. Quando você fica passando de um lado para o outro, fica numa igreja, briga com o pastor, vai para o ministério do fulano de tal, sai do ciclano e vai para o beltrano, você vai atrasando, vai esticando 10 anos em 40. Quantos amigos meus que eu vejo, outros que já morreram, outros que já aconselhei, que ligaram para mim desesperados: pastor, quando que vai acontecer isso? Porque eles queriam fama, eles queriam ser celebridades, né? Agora, ontem mesmo, um desses disse: pastor, o senhor abriu a porta para mim ali, fulano de tal, na igreja fulano de tal, mas eu sou uma celebridade, ele disse. Eu disse: o que, meu irmão, que você está falando? Não, irmão, eu sou uma celebridade, irmão. Eu não posso ser tratado assim, ligar para ele e não me atender, ele tem que me atender. E então eu fui obrigado a dizer para ele: ô irmão celebridade, me desculpe, mas eu não posso continuar fazendo nada pelo irmão. Procure outro caminho, porque infelizmente esse não é o caminho. E desliguei o telefone e a celebridade ficou
haver navios, porque a celebridade queria que o pastor, que eu estava abrindo a porta, atendesse na hora que ele quisesse. Então, há pessoas que elas estão brigando, lutando, arranjando encrenca. Irmão, as ovelhas só obedecem pastor manso. Pastor manso não é aquele que todo mundo pisa, não. É aquele que tem domínio próprio. Você pode ser colérico, mas tem domínio próprio. Vai ser manso. Você é sanguíneo, louco, maluco, doido, pelo poder do Espírito Santo, pela obra, pelas tribulações, pela angústia, vai aprender a ter domínio próprio nas suas palavras, nas suas atitudes, e vai se tornar manso. E os que já são mansos, mais manso ainda, como os fleumáticos. E os amaldiçoadores, os que são melancólicos, que abrem a boca só para dizer palavra negativa. Ontem, uma das minhas ovelhas perguntou assim: pastor, como é que a gente faz, né, para acabar com o melancolismo? Como é que a gente faz para acabar com o melancolismo? É o domínio próprio. O domínio próprio é que realiza, que faz. Então, mesmo sendo melancólico, praguejante, eu disse que a autoridade, ela é a soma, ela é o cálculo, é um cálculo entre as palavras negativas e as palavras positivas de fé que você disse toda a sua vida. Se você disse 1.500.000 palavras negativas, elas estão no ar, elas não foram retiradas. E você disse só 500.000 palavras positivas, você não tem autoridade no mundo espiritual, porque você tem mais palavras que te condenam do que palavras que te ajudam. Isso é muito importante. Então, ao invés dele esperar os 10 anos ali, voltar ao seu palácio, contar a verdade, porque a verdade é a verdade, e ele esperar o tempo dos 400 anos, então ele foi para a terra de Midian e lá ele esticou. Quantos estão esticando 10 anos de preparação? Quantos estão esticando 10 anos de preparação em 50 anos, 60 anos e nunca chegarão, como diz o texto do grupo, o segundo grupo de Hebreus, do grupo que aceita tudo, e diz assim: e eles, embora o mundo não fosse digno deles, eles não alcançaram a promessa. Eles não alcançaram. Mesmo com todas as tribulações que eles passaram, eles não alcançaram a promessa. Então aí você briga na sua igreja porque o pastor não te deixou pregar no domingo, não deixou você pregar na terça-feira. Briga porque o fulano tal não é para sua cara, porque alguém falou. Enfrente as afrontas. Nos Hebreus diz a palavra que havia uma coroa estabelecida para Cristo. Mas ele disse que ele não deu atenção às afrontas. Ele não ligou para as afrontas. E esse é o grande segredo de quem tem domínio próprio. Não ligar para as afrontas. Sai do meio do caminho, como uma pessoa escreveu, lindo. Ontem eu li que as águas não encontram nenhum obstáculo. Elas rodeiam o obstáculo e seguem. E os obstáculos ajudam para que a água seja limpa, porque elas vão ficando nos pelos dos obstáculos. As sujeiras da água que vem pelo rio vão ficando pelos pelos das algas que estão nos obstáculos, nas pedras, nas madeiras. E isso para a água é muito importante. Então vai passando como água no meio desses obstáculos e mantenha a sua postura, mantenha o teu domínio próprio para que você possa chegar à realização da promessa no tempo correto. E por que eles passaram 30 anos depois? Passaram porque eles negaram, eles não creram no seu libertador. E quantas vezes ali mesmo, na sua própria congregação, Deus está levantando um libertador. Deus está levantando o que está acontecendo no nosso Brasil. Né? Deus levanta o Moisés, mas o Brasil não crê no Moisés. Então o que vai acontecer? Os 10 anos, que seriam os 10 anos de sucesso, que seria 8 no caso, que eu estou falando de apologia, vai demorar mais de 20 anos para frente. Quando que nós vamos aprender isso? Quando que nós vamos aprender número 1, a entender que esses 10 anos do lado de Moisés, entender que esses 10 anos é o tempo da minha preparação, para que eu não estique esses 30 anos, esses 40 anos na casa de Jetro. E isso foi um laço para ele, porque a esposa original de Moisés não era
Zípora. Deus tinha uma mulher especial para Moisés. Mas ele foi procurar lá em Midian. E o que aconteceu? Muita tristeza na história. Leia o nosso livro, que é o livro A Diferença entre o Repúdio, que é um estado, e o divórcio, que é uma carta. E as pessoas estão batendo na carta, esquecendo o repúdio. Porque o cara bate no peito assim, estou 30 anos casado com a minha mulher. 30 anos casado com a minha mulher. E bate. Aí está, 29 anos repudiando a sua mulher. Só tem 1 ano de alegria, que foi o primeiro ano de casamento. Está batendo. Então você precisa entender esse aspecto. Aí foi lá para Midian, casou com Zípora. E aí Zípora, no meio da chamada de Moisés, volta, leva os seus 2 filhos para a casa do seu pai, não vai para o Egito. Aquele filme que você vê que Moisés foi junto com a mulher dele para o Egito. Tudo mentira, falta de entendimento da palavra, falta de conhecimento, de leitura simples da palavra. Ela abortou a missão e voltou para a casa do pai. Quando Moisés voltou do Egito e passou no Mar Vermelho, Jetro veio e trouxe a sua família. E Moisés não quis ficar com ela na mesma tenda. Mas por que isso é falta de entendimento? Não, é falta de leitura, de conhecimento da palavra. E é isso que eu estou fazendo aqui, clamando nos altos montes, nos altos das montanhas, para ver se vocês dão atenção à palavra do Senhor. Por isso que quando ele tomou aquela mulher, a mulher etíope, Arão e Miriam brigaram com ele. E Deus veio e falou, Moisés é um homem fiel na minha casa. Então Deus tomou partido de Moisés. Por quê? Porque a verdadeira esposa dele, quando você estica esses 10 anos em 40 anos, em 30 anos, você comete muitos erros. O que você vai fazer lá em Midian? Deus aproveitou, claro, porque ele aprendeu com Jetro a respeito dos sacrifícios, aprendeu sobre toda a técnica de cortar um animal, ele aprendeu, mas Deus iria dar isso para ele na terra de Gósen. Deus iria levantar pessoas para fazer o que Jetro fez. Deus ia fazer isso nesses próximos 10 anos de aprendizado. E aí você bate na mesa, você quebra o lápis, aí você chuta o pau da barraca e diz, Deus, eu estou buscando por mim mesmo. Então vá, Deus deixa você ir. Vai quebrar a cara, vai se lascar. Por que você vai se lascar? Porque você quis, você tomou. 350 nasceu Moisés, 390 era para ele começar o tempo de preparação da parte dele e se humilhar e obedecer e aprender com a sua liderança, dizer sim, Senhor, aprender a dizer sim, Senhor, até que este homem poderoso em palavras, se tornasse um homem manso, como a Bíblia disse que ele chegou depois de muitas tribulações. Aí você está lutando, querendo pular os degraus da sua história, pular os degraus da escada do seu sucesso. Tem que passar por Betel, tem que passar pela casa de Labão, tem que passar por Gileade, tem que voltar para Siquém, de Siquém tem que voltar para Betel. São as caminhadas da nossa vida. É necessário passar por Samaria? É necessário passar por Samaria. Não tem como não passar. Existe uma mulher samaritana ali esperando uma mensagem. Então, o caminho a seguir, que faltavam só 10 anos, foi esticado por Moisés, por não falar a verdade. E número 2, pelo povo. Porque diz o texto, no verso 25, ele supunha que seus irmãos entenderiam. Seus irmãos não vão entender seu chamado. Seus irmãos não vão entender seu chamado. Vai haver alguns amigos que vão compreender o seu chamado, mas do ponto de vista geral, os seus irmãos não vão entender seu chamado. Por quê? Porque você vai ter uma liderança que vai ter ciúme de você. Você vai ter um grupo de ministros, presbíteros, que vão querer matar você, porque eles estão percebendo que você é o próximo, que você é o substituto, que você é o que vai substituir a sua liderança. Mas você tem que ficar quieto, cala essa boca, vai se preparar, não esteja ali perto do trono, porque quem está perto do trono está perto da espada. Quando você vir que está havendo um movimento para querer colocar você antes do tempo, sai daí, fuja daí, suma daí, porque o Deus que chamou Abraão para sacrificar o seu filho como holocausto lá em Moriá, e quando ele disse, Isaac disse, está aqui o fogo, está aqui a madeira, cadê o cordeiro? Então ele respondeu e disse, Deus proverá para si, Deus proverá para si o cordeiro. Isso quer dizer o seguinte, que esse é o problema de Deus. É Deus, é de Deus, o cordeiro é dele, ele que vai prover. Nós já estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Chega os 390, entre aspas, para você entender, chega os 390, tem que partir. Tem que partir para a preparação.
Em segundo lugar, como eu disse, não espere que as pessoas deem referendo a teu respeito, a respeito daquilo que Deus chamou. Quem dá esse referendo é Deus. Então, mantenha a sua sobriedade, mantenha a sua calma, mantenha a sua esperança e gaste esses 10 anos para se preparar. Moisés, 390, faltam 10 anos para o cumprimento da promessa. Então, olha o texto, é tremendo o texto aqui, verso 17. Mas enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha jurado, irmão, Deus jurou, e então ele há de fazer. Deus jurou, então ele há de realizar. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para vocês. Muito obrigado pelo carinho, ainda quero orar por vocês. Pai Celestial, em nome de Jesus de Nazaré, eu oro levantando a minha mão direita sobre a vida, sobre a cabeça, e por fé, tocando pela fé a cabeça de cada um deles, Senhor, que neste momento, meu Pai, ouviram a palavra do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Eu amo a tua palavra. Eu amo a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Abençoa todos eles, meu Pai, que eles sejam alcançados onde quer que eles estejam, em qualquer lugar da terra. Oh, aleluia. Glorificado seja o teu nome na vida deles. Arlene, meu amigo, que Deus te abençoe, meu colega. Saudade de você aí em Belo Horizonte. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Marildo 3, Edu. Deus abençoe todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus seja com vocês. E não se esqueça de visitar a nossa página. Não se esqueça de visitar a nossa página. Tá? E entrar, fazer, estudar. osanabibleschool.com. E o nosso material, todo o nosso material, tanto a enciclopédia da teologia bíblica, como as bíblias e como os livros devocionais, cada dia estão crescendo pela graça de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho e obrigado pelas vossas orações. Cada segunda-feira, quando eu vou abrir ali nas minhas mensagens, que eu encontro uma palavra, e você está orando por nós, eu fico muito feliz. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Maico está desligando.